Dia 19. Bíblia em um ano, Êxodo 5. Depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Porém Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Por que Moisés e Arão fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse também Faraó: Eis que agora o povo da terra é muito, e vós os fazeis cessar das suas cargas. Portanto ordenou Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo que não dessem mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos fossem ajuntar palha, mas que a conta dos tijolos não diminuísse. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha, e os exatores os apertavam, dizendo: Cumpri vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, a quem os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos como antes? Então os oficiais dos filhos de Israel vieram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e dizem-nos: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém a culpa é do teu próprio povo. Porém ele disse: ociosos sois, por isso dizeis: Vamos sacrificar ao Senhor. Ide agora e trabalhai. Palha não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então viram os oficiais dos filhos de Israel que estavam em má situação, e encontraram Moisés e Arão, que estavam ali esperando, quando saíam da presença de Faraó. E disseram-lhes: Atente o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e de seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Então Moisés tornou-se ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo 5 mostra o choque entre a ordem de Deus e a resistência do mundo. Quando Moisés obedece e confronta Faraó, a situação do povo piora. Isso revela uma verdade dura. O início da obediência nem sempre traz alívio imediato. Deus permite esse agravamento para revelar que a libertação não virá por negociação, mas por confronto direto entre a autoridade divina e o orgulho humano. Faraó reage, aumentando a opressão, retirando a palha e exigindo a mesma produção. Isso expõe a crueldade de um sistema que explora sem misericórdia. O texto mostra como o poder humano, quando confrontado, se torna ainda mais violento. Deus permite que o coração de Faraó se revele por completo antes de agir com juízo. O povo, cansado e ferido, volta-se contra Moisés. A dor faz com que eles culpem o mensageiro em vez do opressor. Êxodo 5 ensina que, em momentos de sofrimento, a fé é facilmente confundida com frustração. Até líderes chamados por Deus podem ser questionados quando o processo é doloroso. Moisés também se abala e questiona a Deus. Isso não é rebeldia, mas humanidade. Deus registra essa oração para mostrar que ele aceita lamentos sinceros. Êxodo 5 termina sem resolução imediata para ensinar que a libertação verdadeira começa quando toda esperança humana se esgota. Dia 19, Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que farei a Faraó, porque por mão forte os deixará ir, e por mão forte os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso.
mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando dá-la a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu vô-la darei por herança. Assim falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Porém, Moisés falou diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como, pois, me ouvirá Faraó? E ainda eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento acerca dos filhos de Israel e acerca de Faraó, rei do Egito, para os tirar da terra do Egito. Estes são os chefes das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Simeão e os filhos de Levi, segundo as suas gerações. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebrom e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Coré, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Coré, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéias. Estes são os chefes dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Mas Moisés disse perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo 6 é a resposta direta de Deus ao desânimo do capítulo anterior. O Senhor não muda o plano, não recua e não se justifica. Ele reafirma quem Ele é. O Senhor fiel à aliança. Quando o povo não consegue ouvir por causa da dor, Deus fala mesmo assim, mostrando que sua promessa não depende da força emocional do homem. Deus relembra sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó para mostrar que a libertação não é improviso, mas cumprimento de algo antigo. A promessa precede o sofrimento. O Senhor se apresenta como aquele que tira, livra, redime e toma o povo como seu. Cada verbo revela um Deus ativo, não distante. O povo não consegue ouvir Moisés por causa da angústia de espírito. Isso ensina que sofrimento prolongado pode bloquear a esperança. Mesmo assim, Deus não desiste.
Ele reafirma o chamado de Moisés e Arão, mostrando que a incredulidade do povo não cancela a missão. A genealogia inserida no capítulo não é quebra de ritmo, mas confirmação histórica. Deus age dentro de famílias, gerações e histórias reais. Êxodo 6 ensina que, mesmo quando tudo parece parado, Deus está estabelecendo fundamentos para uma libertação sólida e definitiva. Dia 19, Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê, eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Mostrai milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então vieram Moisés e Arão a Faraó, e fizeram assim como o Senhor tinha ordenado, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. Porém Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, e põe-te em encontro dele à beira do rio, e toma na tua mão a vara que se tornou em serpente. E dize-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho na minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios se enfadarão de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus ribeiros, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou Arão a vara e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber as águas do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e entrou em sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços ao redor do rio para beber água, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo 7 marca o início direto do confronto entre o Senhor e o poder do Egito. Deus declara que endureceria o coração de Faraó, não para impedir a libertação, mas para manifestar plenamente sua glória. Os sinais não têm apenas o objetivo de convencer Faraó,
mas de revelar ao Egito e a Israel quem é o verdadeiro Deus. A serpente de Arão devorar as serpentes dos magos mostra que mesmo quando o inimigo imita sinais, o poder de Deus é superior. Deus permite a imitação para revelar a autoridade maior. O endurecimento de Faraó não acontece por falta de sinais, mas por resistência voluntária à verdade. A transformação das águas em sangue atinge diretamente a fonte de vida do Egito. O rio Nilo, símbolo de sustento e divindade, é ferido para mostrar que somente o Senhor controla a vida. Quando Deus toca nos falsos alicerces, ele expõe a fragilidade de tudo o que não vem dele. Mesmo diante da evidência, Faraó não muda. Êxodo 7 ensina que sinais por si só não transformam corações endurecidos. A libertação de Israel não depende da sensibilidade de Faraó, mas da fidelidade de Deus à sua promessa. O Senhor conduz a história até o fim que ele determinou.